a gente fala de mudança de rota, parece que há uma fragmentação da nossa vida, né? Parece que a gente vai perder aquilo que construiu, ou fica aquela sensação de que será realmente que é esse o momento de fazer uma mudança de rota? A gente fica muito confuso, né? E eu compreendo isso porque estou vivendo isso na minha vida. Então vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre mudança de rota? Porque é importante a gente refletir, é importante a gente falar sobre esse tema para desmistificar, para tirar os mitos, para tentar clarear as nossas ideias. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo, mais uma vez me ouvindo, me prestigiando, participando desse podcast que está ganhando asas, está ganhando o mundo. Vocês que me ouvem de outros países, um cheiro. Muito obrigada pela presença virtual de vocês, por dedicarem um tempo a ouvir o que eu tenho a falar, as mensagens. É muito importante para mim saber que esse podcast está chegando em mais pessoas além do oceano, né? Para além do Brasil, do território brasileiro. É uma alegria imensa. Então, minha gente, vamos falar sobre mudança de rota. Você aí que está me ouvindo, você já passou por muitas mudanças de rota? Como é que a gente identifica que é o momento certo para mudar a direção, para fazer outras coisas, enfim, criar novas estratégias? Eu vou contar esse exemplo pessoal para ficar mais claro, mas eu quero que vocês compartilhem comigo quando estiverem lá nas redes ouvindo esse podcast. Você pode me mandar mensagem, eu vou ler todas as mensagens que vocês me mandam, eu só não consigo responder aqui no Spotify, mas eu consigo te responder no Instagram, eu consigo te responder em outras redes. Então, compartilhe esse podcast com mais pessoas, para que mais pessoas cheguem para ouvir essa mensagem, e eu quero ouvir a mensagem de vocês também. Então, vamos lá. Nos últimos episódios, inclusive teve uma pausa aí, um gapzinho de alguns episódios aqui, né? Peço desculpa, mas aconteceram tantas e tantas coisas que era preciso eu parar, respirar, para de fato saber qual o caminho, qual a direção seguir nesse momento. E nesses últimos episódios eu falei muito sobre multipotencialidade, eu falei muito sobre a gente ser quem a gente é de verdade. E essa mensagem está muito forte no meu coração nesses últimos tempos, porque eu me percebi trilhando um caminho que me levaria para um destino que não era o destino que eu quero para minha vida, que eu quero deixar de legado. Quando a gente fala de construção de marca, e aí não somente falando de negócio, né? Porque eu estava muito focada em divulgar, em compartilhar meu conhecimento atrelado à comunicação para negócios, para empreendedorismo, mas é muito mais que isso. Muito, mas muito mais que isso. Então, quando a gente fala de marca pessoal, você que me ouve, você já tem a sua marca pessoal, você já nasce com essa marca pessoal, porque não existe outra pessoa igual a você no mundo, simples assim. Não existe outra pessoa com a sua personalidade, com as suas características, com o seu tom de voz, com as suas habilidades, com a sua forma de ser e agir no mundo. Não existe. Então, isso é uma marca, isso é o seu DNA no mundo. Então, assim, a sua impressão digital no mundo. Então, quando eu me percebi que eu estava trilhando um caminho que me levaria para um destino final que não era aquele que eu esperava, que eu desejo para minha vida, né? E aí eu falo, a minha construção de marca, ela estava sendo atrelada a um resultado que não era o resultado que eu queria. E isso iria pesar muito para mim, falando de realização profissional e pessoal. Então, se imaginem agora, se você está vivendo isso ou se não está vivendo, mas quando chegar esse momento de você se perceber inquieto, tem muita coisa incomodando você naquilo que você faz hoje, então você começa a perder o ânimo, o gás, a vontade de estar aqui fazendo o que você faz. E esse é o primeiro start, né? É o primeiro momento em que você começa a perceber que algo tá estranho. Então, o que é que eu indico para que vocês façam, que foi o que eu fiz, que é olhar para dentro.
olhar para esse incômodo, olhar para essa inquietação. A gente tem mania de não esmiuçar mesmo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está se percebendo e acaba varrendo para debaixo do tapete, acaba deixando de lado e fazendo outras coisas e seguindo o baile, não é assim mesmo, eu me viro, eu dou conta. E aí quando a gente se percebe, o buraco, que era tamanho de nada, era bem pequeno, tá aí uma cratera imensa dentro de você e você tá afundando cada vez mais dentro dessa cratera e fica muito mais difícil sair de novo, emergir de novo. Então, minha gente, quando vocês se perceberem nessa inquietação, nessa agonia, tem alguma coisa errada. Então, para, respira, olha para dentro. O que é que está me incomodando? O que é que eu estou fazendo que não está me deixando feliz? Foi esse movimento que eu fiz e aí eu percebi. Engraçado que nesse momento que eu me percebi inquieta, angustiada, foi tudo de uma vez. Então, eu acredito muito que a astrologia nos ajuda a nos autoconhecer. E aí, o céu, eu tô rindo, mas é sério, minha gente. O céu nesse momento tava bem característico para o momento que eu estava vivendo. Então, conjunção de não sei o que com não sei o que, eu não sei explicar. Mas eu sei que Mercúrio estava retrógrado e quando Mercúrio está retrógrado, a nossa comunicação ela fica travada, as tecnologias, a venda. Então, assim, eu já percebi e é real, tá? É real. Quando não tá legal aí na tecnologia, nas vendas, na comunicação, Mercúrio está retrógrado. E aí eu percebi, eu levei, opa, peraí, o céu tá me indicando alguma coisa, eu vou prestar atenção nisso. E aí fui olhando, fui observando, fui me questionando, fazendo perguntas para mim. E naquele momento eu tinha acabado de contratar uma mentoria específica para produção de conteúdo, para que eu pudesse melhorar cada vez mais a minha produção de conteúdo, aquilo que eu já fazia. E aí, minha gente, deu tudo errado, porque na verdade não deu errado. Né? A gente precisa parar de achar que quando as coisas estão fora do nosso controle, ela está errada. Não. Quando ela está fora do nosso controle, na verdade a gente não tem controle de nada nessa vida, a gente acha que tem. E quando essas coisas a gente percebe que está saindo do nosso controle, é porque precisa se desorganizar para se organizar de novo. Então eu achava que eu estava naquele momento de expandir a minha produção de conteúdo, de qualificar o que eu já fazia, por isso eu contratei a mentoria. E aí eu me percebi totalmente desorganizada, mentalmente e no meu propósito. Eu estava muito longe do meu propósito, estava fazendo tudo ao contrário, seguindo, eu que sempre falo aqui, minha gente, sigam a essência de vocês e lá, e tava eu aqui seguindo o que outras pessoas estavam falando para dizer do mercado que eu estava trabalhando e não estava dando ouvidos para o que eu quero de verdade, para minha essência. E aí, nessa mentoria, eu disse: não, peraí, tá errado, velho, eu tenho que finalizar esse ciclo para iniciar outro. Eu não posso misturar as coisas, eu não posso continuar falando sobre o que eu falo e ao mesmo tempo trazer essa nova versão que está nascendo, que eu ainda não tenho ela pronta, tá em construção. Então eu precisei finalizar ciclos. Então aquele momento, aquela Janaína que falava sobre produção de conteúdo, que falava sobre comunicação atrelada ao marketing de conteúdo, ela não mais vai existir. Todo o conhecimento que eu adquiri nesse momento, nesses 2 anos trabalhando com marketing digital, foram de suma importância. E aí, olha a dica maravilhosa: nenhum conhecimento ele é inválido para a nossa vida. Tudo o que a gente aprende, tudo, absolutamente tudo que a gente aprende vai nos servir de alguma forma na nossa vida de agora em diante. O conhecimento que eu adquiri, ele é meu. Eu não consigo me livrar dele. Ele está aqui dentro de mim. Em algum momento, nesse novo projeto que eu vou fazer, nesse novo caminho que eu vou trilhar, esse conhecimento vai me ajudar de alguma forma. Então, minha gente, não se martirize, não fique aí penando, porque eu gastei muito tempo, muita energia, dinheiro fazendo isso e telele. Não fica se martirizando. Não fica dando ouvidos para a culpa, porque aí sim, isso não vai te levar a nada, você vai ficar estagnado, estagnada. Foca em construir esse novo caminho. Foca em dar ouvidos ao seu coração,
à sua essência, ao que você realmente quer fazer, deixar de legado. Por isso que eu falei de marca pessoal. E foi esse o caminho que eu fiz. Então, fui ali mergulhar nas minhas inquietações, mergulhar nos meus questionamentos, me identifiquei novamente, porque eu já sabia disso, mas engraçado quando tudo tem seu tempo, né? E aí nesse exato momento vem aí esses questionamentos para me relembrar que eu sou uma pessoa multipotencial e que eu não consigo ficar falando sobre a mesma coisa tanto tempo e precisa fazer muito sentido para mim para que eu consiga levar isso adiante com força, com energia, com vontade. E tudo o que eu preciso fazer é, de fato, colocar os meus dons e talentos a serviço das pessoas. Então, busquei orientação, busquei estudar, busquei identificar, procurar respostas, encontrei mais perguntas e é isso, esse caminho está se fazendo, né? E por isso que eu trouxe esse tema da mudança de rota para vocês, porque a minha rota anterior me levava para um caminho que, mais uma vez, não era um caminho que fazia meu coração pulsar de fato, sabe? 100%. Eu precisei mudar essa rota. E para mudar essa rota, eu finalizei um ciclo. E eu não tenho dificuldade de finalizar ciclos, ainda bem. Eu espero que você também não tenha. Porque finalizar ciclos é algo magnífico, é algo maravilhoso, porque você viveu, aprendeu, fez tudo o que você podia, viveu tudo o que você podia, ensinou tudo o que você podia naquele ciclo e chega um momento que ele não faz mais sentido. E se ele não faz mais sentido, é mais sábio a gente encerrar esse ciclo enquanto ele ainda está fazendo bem para você e para as outras pessoas. Então, encerrei o ciclo com alegria, entregando tudo que eu podia, entregando todo o conhecimento que eu adquiri esses últimos anos de forma gratuita, de forma paga, fiz novas parcerias. Foi uma festa, uma celebração, porque a gente precisa finalizar ciclos celebrando com alegria, porque eu me permiti viver, eu me permiti me desafiar. E quando a gente se permite se desafiar, viver tudo intensamente, minha gente, é uma alegria finalizar ciclos. Então, isso aconteceu. E agora, esse mês, é o tempo de florir. Aquilo que eu já falava lá em agosto, agosto foi o mês de germinar, de plantar e germinar a semente que já estava aqui dentro de mim, sabe? Do propósito que verdadeiramente é meu e que eu preciso tomar posse e colocar ele no mundo. Foi o tempo da germinação, o tempo de olhar para dentro, o tempo de nutrir a minha essência, o tempo de tirar o que não é meu, de me desconectar daquilo que estava me travando para depois florir. Porque assim como a natureza, nós somos natureza, né, minha gente? Assim como a natureza tem seus ciclos, nós também temos ciclos, nós também somos cíclicos. Falando de mulheres principalmente, né, nós somos cíclicas em essência. Nós temos aí um ciclo menstrual que nos fala, nos representa todo mês, esse início, esse nascer e morrer a todo momento. Na figura de linguagem, tá, minha gente? Nascer e morrer metaforicamente. Mas é isso. Finalizou o ciclo do inverno, agora vem primavera, verão, né? As estações do ano. Finalizou aquele ciclo da hibernação, de estar mais introspectiva, e agora é o momento de externalizar, de colocar para fora tudo que você nutriu nesse momento de hibernação, de introspecção, de olhar para dentro. É o momento de externalizar e colocar para fora. E é nesse momento que eu estou. É com muita alegria que eu falo para vocês que esse podcast, ele é o maior presente da minha vida. Eu me agradeço todos os dias por ter tido a coragem de começar esse podcast, de ter dado o primeiro passo para que ele pudesse nascer e acontecer, mesmo sem ter todas as condições que eu gostaria de ter, mesmo sem me sentir 100% preparada. Esse podcast nasceu, veio ao mundo porque ele tem um propósito maior, que é levar toda... é uma conversa. Esse aqui é meu segundo divã, tá, minha gente? É meu segundo divã, minha segunda terapia. Mas, brincadeiras à parte, é verdade. É aqui que eu me sinto muito à vontade para falar, mostrar as minhas vulnerabilidades, de falar os meus processos, de compartilhar os ensinamentos,
os aprendizados que eu tenho tido na minha vida, mostrar o quão é importante o autoconhecimento para que a gente possa saber escolher e saber identificar o que é que se passa na minha vida e qual caminho eu quero seguir de agora em diante. Quando a gente se autoconhece, eu levanto essa bandeira do autoconhecimento, e quando a gente se autodesenvolve, quando a gente investe em conhecimento, porque livros, conversas, palestras, eventos, são coisas que nutrem o nosso conhecimento, a nossa essência, e nos faz também ter escolhas mais assertivas na nossa vida. Então foi esse caminho que eu trilhei e eu estou construindo agora, já identifiquei o meu propósito e ele é, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo. Agora é mãos à obra, agora é trabalho, agora é construir, reconstruir, na verdade, essa marca pessoal que eu já estava aí construindo esses anos. Agora é uma repaginada, agora é um rebrand. E tá vendo que o conhecimento de marketing não foi em vão, na verdade, não foi em vão, ele vai me ajudar muito agora nesse novo momento. E eu vou compartilhar muito mais daquilo que faz sentido para mim. E uma frase que ficou muito, mas muito forte na minha cabeça, que nesse momento que eu me percebi multipotencial e que ser multipotencial é algo ainda muito incompreendido na sociedade, a gente se sente muito escanteado, muito questionado, julgado por ser quem a gente é. A frase que mais veio na minha cabeça foi: você não precisa caber para ser. Você não precisa se moldar para ser quem você é. Se o mundo não tem caixas que te caibam, crie você a sua própria caixa. E se for necessário, crie mais de uma caixa. Então, não se deixe aprisionar em lugares que te tolhem, que te limitam, que te fazem sofrer, que não deixa você brilhar em essência. Não se limitem a esse lugar. O mundo, minha gente, ele é gigante, ele é vasto e tem espaço para todo mundo. Tem espaço para a gente fazer tudo o que a gente quer. Só basta a gente acreditar na gente mesmo. Só basta a gente nutrir aquilo que de mais forte e bonito a gente tem para colocar isso no mundo com cara, coragem, ousadia e felicidade, porque é isso que eu tô fazendo agora. Eu espero que essa mensagem tenha ressoado aí no seu coração. Se você tá passando por esse momento de recalcular a rota, de não somente no profissional, na vida pessoal, fazendo uma transição de carreira, né? Transições de carreira geralmente são difíceis, porque a gente se apega muito ao passado, se apega muito ao que a gente fez, construiu, e aí novamente, não tenham medo de finalizar ciclos. Celebrem a finalização dos ciclos, porque tudo que você viveu te trouxe aprendizado, te trouxe maturidade, te mostrou erros que você, com eles, aprendeu e não vai mais reproduzir. Nada foi em vão. Tudo que a gente vive, minha gente, nada é em vão. Se a gente se colocar nessa posição sempre de aprendiz, sempre de uma pessoa que está disponível a aprender coisas novas, a vida, ela ensina muito e ela ensina todos os dias. Com todas as pessoas que cruzam o seu caminho, elas ensinam algo para você se você estiver disponível, se você estiver aberto e nessa posição de aprendiz. Por mais que você seja aí um doutor, PhD, trelei, enfim, ganhou o prêmio Nobel, se você se colocar nessa posição de aprendiz, você nunca vai perder. Você nunca vai se sentir, poxa, já sei de tudo, e aí sei de tudo, e agora? O que eu faço? Não, eu continuo com sede de aprendizado, eu continuo querendo fazer acontecer, eu continuo curiosa por mim e pelas coisas do mundo. Então, assim, quanto mais curiosa eu sou, quanto mais coisas eu quero fazer, mais vida pulsa em mim. Essa é a mensagem, mais vida pulsa em você. Levem isso à vida de vocês, levem isso para o dia a dia de vocês. Essa é a mensagem que eu queria trazer. Mudanças de rotas, elas vão acontecer o tempo inteiro. E é bom que isso aconteça, porque quando a gente se percebe num caminho que não é o nosso, mais perto a gente está do caminho que é o nosso caminho. Tá bom, minha gente? Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não sei se foi curto, se foi longo, enfim, trouxe aquilo que o meu coração queria dizer nesse momento.
E espero vocês no próximo episódio. Compartilhem, tá? Nas outras redes, me sigam no Instagram. Vou deixar o link aqui das outras redes, do Instagram, do TikTok. Estejam comigo nessa nova fase, porque vai ser uma fase muito linda, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.